Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui. E nós vamos então começar a partir de agora a fazer a correção de um exercício junto. Foi um exercício que foi criado justamente para treinar alguns dos conceitos que foram trabalhados ao longo da disciplina de programação orientada a objeto, junto também com o conceito de matrizes, que era um conceito aí que precisava de um reforço, precisava de um estudo extra. Então, para garantir isso, nós fizemos um exercício que juntava as duas coisas. Tudo que nós falamos até o momento da parte de orientação a objeto, para trabalhar com classes, os comportamentos, as funções, e também aproveitar e adicionar a parte de matrizes também. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, vou mostrar o enunciado, e à medida que a gente for fazendo a leitura desse enunciado, que já é um exercício por si só, porque agora a gente vai tentar pegar o que foi escrito e tentar analisar isso, tentar transformar isso em uma série de coisas que nós precisamos implementar. E eu vou então mostrando a solução, a gente vai construindo essa solução junto e vendo os resultados na tela, tá bom? Vamos lá então, compartilhando a tela com vocês. Nós temos o seguinte exercício. Vocês deverão desenvolver um sistema de controle de voos de uma empresa de viagens aéreas. Por se tratar de um sistema distribuído para clientes, nada pode ser impresso no console, apenas em tela para que ele possa fazer uso do site, Ou seja, não é uma preocupação que a gente tem, o console muitas vezes ele nos auxilia como desenvolvedores, mas a gente sempre precisa tomar muito cuidado. Afinal de contas, a gente não pode deixar informação dentro desse console que pode ser muito bem conferida por algum usuário que entende um pouco mais ali da parte do navegador, e ao mesmo tempo não é uma informação confiável do ponto de vista de que o cliente não vai ter acesso a isso. A gente precisa se acostumar com entradas e saídas sendo feitas direto na interface. Seu sistema deverá ter um cadastro de passageiros. Então aqui a gente começa a identificação do que são os elementos dentro do nosso sistema. E esse então é o primeiro elemento, ele vai acabar se tornando uma classe no sistema passageiro. De passageiro nós devemos armazenar nome completo, data de nascimento, altura, peso, profissão e endereço. Podia ser apenas string, não havia necessidade de criar um objeto da classe endereço. Então aqui nós temos o que? Atributos de classes. Seu sistema também deverá ter um cadastro de voos, controlado pelo arquivo JavaScript principal. De um voo, apenas é necessário pedir para o usuário o número do voo, o local de origem e o local de destino, a data e a hora em que ele vai partir da origem. Além dessas informações, tem também uma outra informação dentro dessa classe, uma matriz de assento de 15 linhas e 4 colunas, ou vice-versa. Eu sempre menciono para os alunos que não tem diferença. Você pode muito bem colocar aí a sua matriz de 4x15 ou de 15x4. Nós vamos atender muito bem nesse exercício, não faz diferença. Representando as 15 fileiras de assentos e as poltronas A, B, C e D. Por padrão, todos os assentos de um voo começam vagos, começam em branco. Se o sistema deverá ter uma ferramenta para adicionar passageiros a um voo, seu sistema, está com um errinho ali, deverá ter uma ferramenta para adicionar passageiros a um voo em um determinado assento. Ou seja, seria o ato de vender aí uma passagem para alguém, É importante conferir se o assento está livre neste voo, uma vez que você não pode designar a pessoa a um assento que está ocupado. Lembra de avisar para o usuário de uma forma bem clara o que aconteceu. Por exemplo, informe que você não consegue colocar o passageiro Thiago no assento 7B, porque a passageira Lúcia já tem reserva para esse assento. Então fica bem claro a nossa interface para o usuário. É importante ter uma forma não apenas de adicionar os passageiros, mas também de removê-los, caso você tenha feito algum cadastro errado, ou caso a própria pessoa queira fazer o seu cancelamento de passagem. E por fim, é importante usar uma visualização gráfica para os assentos do voo, ou seja, a gente precisa, seja por div ou seja por tabela, uma estrutura de linhas e colunas para visualizar a nossa matriz de assentos. Beleza? Isso aqui é muito importante para nós. Eu já coloquei que quando o assento estiver vago, você pode escrever vago. Em assentos que estão ocupados, a gente pode trazer o nome do passageiro. Isso vai facilitar a visualização. Por fim, a última coisa que o exercício pedia é um botão chamado Exibir relatórios de voos vazios no final da página. Ao clicar nesse botão, trazer uma lista, e aí como lista a gente já mencionou, fazer o uso de ULLI, que é uma estrutura de HTML própria para receber listas não ordenadas, de todos os voos que tenham pelo menos um passageiro, mas que não tenham mais do que 5 passageiros. Isso ajuda a empresa a reduzir custos para poder remanejar então os passageiros. Afinal de contas, a gente não vai levantar uma aeronave para 2 pessoas, seria muito caro, então seria interessante talvez, olha uma atenção extra aqui, vamos ver se a gente consegue remanejar essas pessoas de um voo para outro. Normalmente, por se tratar de um site por cliente, faça uma página com capricho, uso de CSS, criando uma interface agradável para que os usuários possam trabalhar.
Essa atividade, inclusive, já foi executada. Estou fazendo esse material aqui para auxiliar o desenvolvimento das próximas. Tiveram interfaces muito bacanas que foram desenvolvidos aí pelos alunos. Eu aqui estou fazendo uma interface mais simples, porque o nosso objetivo é fortalecer essa parte de de programação orientada a objeto, fortalecer a parte de uso de matrizes, a parte de classes. Então, eu fiz uma interface mais simplificada para a gente focar nos assuntos dessa disciplina. Mas os alunos da disciplina estão trabalhando com outros professores nessa parte de CSS e a parte de design gráfico, então ficam mais preparados para trabalhar com tudo junto, tá bom? Então aqui nós fizemos uma leitura do exercício, identificamos potenciais coisas do nosso sistema, identificamos quais são as classes principais, teremos quais são os arquivos, inclusive, temos um JavaScript principal, temos um HTML onde isso aí vai rodar, temos algumas classes, como é o caso de passageiro, como é o caso de voo. Identificamos que um voo possui uma matriz de assento, ou seja, a matriz é do voo, portanto está na classe voo. Por que isso? Porque o voo 7 tem que ter uma matriz de assentos diferente do voo 12. Cada uma tem que ser controlada separadamente. E por último temos um passageiro. E aí quando a gente deseja fazer uma reserva de assento, o que a gente faz? A gente pega a instância do objeto passageiro e armazena dentro da matriz daquele voo específico onde a pessoa contratou lá o serviço, onde ela fez a sua reserva de assento, tá bom? Então isso já nos ajuda a entender um pouco melhor. Eu achei que era legal fazer um vídeo analisando o enunciado, primeiro para que o próximo vídeo não fique extenso demais, e segundo porque muitas vezes ler o enunciado e entender a necessidade, né, essa etapa quase que de análise, ela é muito importante, às vezes as pessoas têm dificuldade, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, fica à vontade para mandar mensagem e eu vou tirando as dúvidas de todos. Tá certo? Vejo vocês então no próximo vídeo pra gente começar a construir essa solução. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês e até mais.